Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o último vídeo de hoje. Diálogo com as sombras, Hermínio Corrêa Miranda, o planejador, teoria e prática da doutrinação. Então Hermínio Miranda continua dizendo assim: com o passar das semanas, ele, aquele espírito planejador, verifica que o problema é mais complexo do que esperava e se apresenta a abandonar o caso com o qual não pretende envolver-se, porque existem essas situações. Eles, ao estudar cada caso dentro da desigualdade evolutiva de cada um, eles têm o direito, o livre-arbítrio, que é o direito deles de escolha, de decidir se eles levam adiante aquela pesquisa de investigador ou se eles interrompem por ali mesmo aquela pesquisa. Não é porque eles foram contratados pelos espíritos chefes das trevas que eles possuem um pacto e que, parando, obviamente responderão àqueles chefes das trevas. Não. Por isso mesmo que eles agem na imparcialidade. Eles são imparcial. Eles não se comprometem em nada. Agora, isso é aquilo que nós dissemos. Eles pensam dessa forma. Eles pensam que auto não se comprometem, mas perante a consciência não existe sequer um ato que façamos que não se encontre registrado em nossa consciência. Ah, mas eu estava a serviço de fulano e de cicrano. Mas você estava a serviço fazendo um levantamento de vidas de outras pessoas, e ao passar aquele levantamento para aquela outra pessoa, aquela pessoa ia dar fim naquela outra pessoa. Então, de certa forma, você responde sim por agir daquela forma. Ninguém tem o direito de auxiliar ninguém, mesmo na imparcialidade. Ninguém tem o direito de auxiliar ninguém a vir a destruir o outro. A partir do momento que você auxilia alguém a prejudicar alguém, você também responde perante a contabilidade divina, que significa a tua própria consciência, não é? Então, já que sua tarefa é noutra organização, dar-nos-á uma trégua. Tem um momento de honesta candura ou realismo, como queira. Acha-se um cínico, pois sempre desprezou, mesmo em vida, aqueles que, em elevadas posições hierárquicas, consultava ele simplesmente mortal, valendo-se de sua brilhante inteligência. É evidente, porém, que sente enorme satisfação ao recordar que da sua humilde posição, manobrava os grandes que pediam conselhos e sugestões, porque já
àquele tempo, era um hábil articulador. Então você observa que ele era tido como um cínico e que muitos outros que se diziam chefe das trevas recorria a ele por saber que ele era portador de experiência. Tem muitas pessoas, não com relação a esses casos, muitas pessoas já chegaram a me dizer: Luiz, você é muito cínico. Por que que eu sou cínico? Porque a gente fala com você e você vira as costas. Ué, por eu virar as costas, eu sou um cínico? O livre-arbítrio, ele nos dá o direito de escolha. Eu escolho responder à pessoa, quanto também de não responder. Quando eu percebo que a pessoa é uma pessoa humilde, uma pobre de espírito, necessitada de uma orientação, eu me entrego de corpo e alma. Mas quando eu percebo que a pessoa ali encontra-se com sentimentos de maldade no coração, na mente, para me testar, é óbvio que de acordo com a minha sensibilidade, só de eu ouvir a pessoa, ou melhor, só de mim ouvir a pessoa, só de mim bater os olhos na pessoa, através da minha sensibilidade, eu sei o que a pessoa comeu na noite anterior, o que ela comeu no dia anterior, o que ela está pensando de mim, o que ela está... Você entendeu? Então, eu sou desse tipo. A pessoa chega próxima a mim, eu sei que ela comeu na noite anterior. Eu sei que ela comeu no dia anterior. Eu sinto as energias todas. Só que eu tenho que me manter calado. Então, não significa que eu sou cínico. Acontece que nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Então, eu não sou cínico, eu reconheço isso. Eu herdei um pouco do nosso irmão Marcílio que está aqui presente. Eu herdei isso um pouco dele. Trago de vidas passadas, mas eu herdei dele. Eu sou meio que enérgico, com amor, quando se trata da doutrina dos espíritos. Você quer me ver eu com a goela saindo sangue pela narina e vomitando sangue de bater boca? É trazer ao meu conhecimento certos abusos cometidos para cima da doutrina dos espíritos, que eu não engulo mesmo, eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Eu acho que as pessoas pensam que eu sou cínico por isso, porque há muitos casos que as pessoas gostariam que eu passasse a mão na cabeça delas. Eu não passo. Eu não passo a mão na cabeça nem das minhas duas mães. Uma genética e outra de coração. Tá aí a mensagem. Eu não passo a mão na cabeça nem das duas mães. Do coração e genética, tá? Eu oriento. Mas quando eu percebo que entra de um ouvido e sai no outro, eu ignoro as duas mães que eu tenho. Ignoro. Porque eu não estou aqui para perder tempo com pessoas irresponsáveis, pessoas indisciplinadas. E se essas pessoas me amam, elas precisam entender
que, usando esses termos aqui, eu não estou desfazendo delas, eu estou incentivando elas a acordar. Porque eu garanto que ninguém faria por elas o que eu faço, que é mostrar o caminho de Jesus. Outros, sim, mostraria o caminho da perdição a elas, né? Eu tenho uma filha do coração em São Paulo, que eu ando por aqui com essa filha minha do coração de São Paulo. Luiz, mas tá te assistindo, tá vendo? Mas sabe como que eu sou? Quando eu tenho que sentar e dizer a verdade na cara dela, eu falo. Ué, ou é minha filha do coração ou não é? Ou, se quiser, eu deserdo ela também. Mas o que eu tenho que dizer, eu digo. Quando eu tenho que abraçar também, quando eu tenho que dar beijo no rosto, ser carinhoso com essas pessoas, eu sou carinhoso. Não significa que naquele momento eu não estou sendo carinhoso. Eu estou sendo enérgico com amor, porque quem ama, cuida. Quem ama, zela. Quem ama, respeita. Quem ama, tem carinho. Quem ama, se preocupa. Quem ama, quer saber se a pessoa jantou, almoçou, tomou banho, tomou remédio, se dormiu, se desmaiou, se não desmaiou, se... Você tá entendendo o que eu quero dizer? É a mensagem, não é? Isso é amor. Eu vou usar um termo assim: amor não é só cama, não. Amor não é só embaixo das cobertas. Amor é prestatividade, é solidariedade, é essa troca, essa comunhão de energia. Então há um postscripto, que significa, postscrito significa escrito depois. A essa narrativa, a conversão deste companheiro representou uma perda irreparável para as hostes das sombras, porque os impetuosos e agressivos chefes e os executores teleguiados sentem-se sem condições de estudar meticulosamente e traçar friamente um plano de trabalho que se desdobra como vasta e complexa operação de um xadrez psicológico. Você percebeu que a conversão desse aqui, nessa história aqui, planejador, porque é preciso dizer que existe um número inimaginável de planejadores, como existe um número inimaginável de juristas, chefe das trevas. Mas tratando desse caso aqui, a conversão desse indivíduo aqui, o fato dele ter deixado esse caso, o fato dele não ter levado adiante essa questão, esse estudo, esse projeto, ele causou um grande prejuízo naquela equipe que a havia contratado, o contratado. Porque é preciso entender que todas as máquinas, elas possuem funções específicas. Pois se você tentar lavar roupa com a vassoura, você não consegue. Porque a função de lavar roupa é da máquina de lavar roupa. Se você tentar
refrigerar todos os teus alimentos na máquina de lavar roupa, você não consegue. Como você não consegue lavar roupa na sua geladeira. Você percebe que cada eletrodoméstico existe a sua especificação. Tudo é importante. Então, a máquina de lavar roupa, ela nunca que realiza o trabalho da geladeira e vice-versa. Como aqui. Os chefes das trevas, eles nunca que logram êxito na falta dos planejadores. Porque os planejadores são aqueles que saem a campo pesquisando minuciosamente. Agora, preciso dizer uma coisa. Chefe das trevas, meu bem, é uma coisa. Planejadores são outros. E obsessores são outros. Nós precisamos especificar tudo isso. Porque muitas pessoas creem que os planejadores são espíritos das trevas. Veja bem, os espíritos das trevas, eles agem impessoal, eles agem na imparcialidade. Existe um processo de impessoal, eles não têm nada contra a pessoa. Enquanto o obsessor, ele possui algo de pessoal contra o seu obsidiado. O espírito chefe das trevas, ele é responsável por uma coletividade. Ele não é responsável por uma unidade. O espírito chefe das trevas, ele não se preocupa com o planejador e com os obsessores, e sim com uma coletividade, por mais que ele depende da coletividade. Ele depende do planejador e depende dos espíritos das trevas. Pois eu não sei se você sabe, existe obras de André Luiz que esclarece melhor isso, mas aqui eu posso explicar dessa forma. Depois que esses planejadores realizam todos os teus trabalhos, que eles enviam os relatórios aos chefes das trevas. Os chefes das trevas, eles determinam que os guardas dele vá até aquele local onde aquele, que se bandiou se encontra e o convença a voltar. Eles convencem. O chefe pediu para que você volte. Eles agem com uma doçura imensa, que se fosse eu até deitava no colo deles, de tanta doçura. Eles chegam, os chefes, aqueles instrutores, eles chegam, aqueles chefes mesmos, enviados pelos chefes das trevas, eles chegam com a doçura, com humildade, com paciência, com amor. Olá, mas por que você abandonou o nosso chefe? Porque eu pensei em me regenerar. Mas o chefe mudou. Ele não é mais aquilo. Se eu te disser o que eu já ganhei, você não vai acreditar. Descreve um tanto de mentira ali. Por que você não volta, bobo? Aproveita. O que você já recebeu até agora?
Você não recebeu proposta nenhuma de prosperidade, meu bem. Tudo mentira. Esse povo, observa, quem segue esse Cristo, aí eles começam desse jeito. São todos mendigos, esfarrapados, loucos, perturbados. Ó, quem segue esse Jesus é só doido. E você já viu algum doido no nosso meio? De fato, eles é que são os doidos mesmo, né? Mas não enxerga isso. E sei que durante umas 2, 3 horas ali, eles convencem aquela equipe que desgarrou-se daquele chefe das trevas um dia a voltar para o chefe das trevas. Só que, ao chegar lá na cidade das trevas, aquela equipe desgarrada, há um tribunal. Um tribunal que os julgam e que os penalizam em todos os sentidos. Eles não têm oportunidade de argumentar nada. E eles são condenados a anos, décadas e a séculos nas furnas, nas masmorras de sofrimento. Ali é que eles descobrem, pelos juízes das trevas, nós vamos parar nessa parte. Ali que eles descobrem, pelos juízes das trevas, que eles foram novamente enganados. Ali que eles descobrem que eles não teriam que ter voltado. Mas aí é tarde. Porque os mentores não podem fazer nada por eles, já que eles aceitaram. Por causa da vaidade, por causa do orgulho, sentimentos esses que detona o ser em processo de evolução. Então, esses sentimentos levam a pessoa a um estado de cegueira tão grande que ele não consegue raciocinar e ele volta. E ele só descobre que foi enganado depois daquele julgamento pelos juízes das trevas. Nós vamos ler esse caso aqui na frente. E eles são trancafiados em furnas, masmorras, décadas, séculos e quem sabe às vezes até milênios. E os mentores não podem fazer nada por eles. Porque não depende dos mentores, meu bem. Não depende de Deus e de Jesus, depende deles, que não aproveitaram a oportunidade de redimissão. Novas oportunidades é óbvio que serão oferecidas, mas depois de algumas décadas, porque aquela ali eles desperdiçaram. Então, até o próximo vídeo. Nós precisamos nos repousar um pouco mais cedo. Então nós vamos encerrar um pouquinho antes do tempo. Até o próximo vídeo. Até o próximo dia.